Boa noite a todos. Boa noite. De uma maneira especial também, boa noite aos nossos internautas. Hoje está chovendo muito aqui em São Paulo, aqui na Vila Guilherme, e muita gente deve estar em casa lá, né? Então vamos, de qualquer maneira, aproveitar esse instante de reflexão a respeito da Carta aos Gálatas, de Paulo, né? Hoje nós vamos aprofundar um pouquinho mais sobre alguns aspectos, essa questão do que é expiação. Alguém pode lembrar assim, falar, o bode expiatório. O que é esse negócio de bode expiatório? Mas é Jesus. Jesus expia os nossos pecados, né? Vamos procurar compreender isso, compreender aí também essa questão dos falsos mestres e como Paulo, ele fica muito bravo quando ele percebe que aconteceram os novos evangelhos, diferente do evangelho da Boa Notícia que ele tinha transmitido aos Gálatas quando ele esteve na Galácia, né? Mas vamos começar rezando, porque quem não reza, vira bicho. Deus de amor e misericórdia, envia teu Santo Espírito sobre cada um de nós, sobre vocês aí que estão remotamente conectados a nós nesse instante, pela graça do Espírito. Assim rezemos ao Pai. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Assim nos mantemos unidos à Trindade Santa, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Para aqueles que estão acompanhando, nós estamos no segundo encontro da Carta aos Gálatas de Paulo, aqui na Escola da Fé, aqui na Paróquia São Sebastião, na Arquidiocese de São Paulo, região episcopal Santana, né? E eu queria começar aqui nesse segundo encontro falando um pouquinho sobre essa questão da salvação pela fé em Jesus e sua expiação dos pecados, né? Expiar o pecado, ele é o Cordeiro que expia os pecados. O que significa essa expiação, né? Essa ideia, ela vem lá desde o Antigo Testamento, né? E Jesus Cristo é esse que centraliza, ele atrai sobre si todos os pecados do mundo, de tal maneira que ele, dessa forma, ele pela sua morte e ressurreição, por esse ato de amor, ele vai conseguir fazer com que haja o perdão desses pecados. A gente já ouviu falar, na Idade Média, tinha a questão do bode expiatório. Já escutaram falar no bode expiatório? Bode expiatório a gente sabe lá desde a sala de aula também, mas isso na Idade Média foi muito forte. Então tinha o bode expiatório. O que era? Quando acontecia algum mal na aldeia, na pequena cidade, começava um mal, doença, seca, tudo aquilo que vinha acontecendo de ruim, eles começavam a desconfiar de alguma coisa. E aí utilizavam muitas vezes, olhavam e falavam assim, olha, acho que aquele bode, ele tem uma cara meio esquisita. Aquele bode preto ali, ele parece do mal, né? E o que eles faziam? Eles pegavam aquele bode e faziam o sacrifício do bode. Matavam o bode, porque acreditavam que assim, matando aquele bode, todos os pecados, todo aquele mal que estava concentrado no bode, iria desaparecer juntamente. Então essa era a ideia do bode expiatório, né? Também, ainda na Idade Média, nós temos a questão, quando começava a acontecer alguma coisa muito ruim, doenças, enfim, né, alguns acontecimentos da natureza, então as pessoas pensavam, olha, tem alguém aqui que está causando esse mal.
está centralizando esse mal. Esse mal está vindo por alguma pessoa aqui, né? Isso aconteceu lá em Jonas, quando nós estudamos Jonas, né? Quando eles estavam lá no barco, o barco começou a quase virar, começou a quase afundar, e aí eles começaram a procurar alguém, até que descobriram que Jonas tinha lá um peso, porque ele tinha um problema com Deus, e aí ele se entrega, fala, não, tudo isso de mal que está acontecendo é por mim. Aí jogaram Jonas fora do barco, né? Então, na Idade Média, também se fazia o seguinte, se tinha alguma coisa acontecendo de mal, pegava uma pessoa mais feia ali do povoado, né? E expulsavam essa pessoa. Se fosse uma mulher, depois ela era chamada de bruxa, a bruxa, porque ela centralizava todo o mal. Se fosse o homem, era o ogro, era aquele feio e que vivia lá no pântano. E aí se criavam lendas, histórias, etc., a respeito desse que tinha o mal em si, né? Então, para que a gente consiga compreender um pouco melhor, né, como isso ao longo da história foi sendo utilizado, mas pelos evangelhos, né, pelo Novo Testamento, nós vamos ver aí esse Jesus que expia os pecados, isto é, sobre ele todos os pecados ficam concentrados, ele que não tinha pecado, ele que era absolutamente do bem, ele que era o inocente, ele concentra todos os pecados da humanidade de tal maneira que na sua morte o pecado é destruído e no seu sangue derramado nós temos aí o perdão dos pecados. Quando nós temos a Eucaristia, a cada instante da Eucaristia, na missa, ali também nós temos a instituição da Eucaristia, né? Fala, tomai todos e bebei, isto é meu sangue que é dado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Isto é como se ele expiasse os pecados novamente a cada instante de Eucaristia que temos. Ficou compreendida essa questão da expiação e como é que isso acontecia e aconteceu? Então aqui nós vamos buscar compreender esse Jesus que expiou os pecados e também essa questão das obras, né? Como nós conversamos no encontro passado, e se vocês quiserem olhar aí no nosso site, aí na nossa página do Facebook, se vocês quiserem acompanhar, nós temos a parte introdutória da semana passada, onde nós falamos um pouco sobre a questão dos mandamentos, e a questão da de Deus e como isso ocorre na salvação. Isso, sem dúvida alguma, é muito importante para a compreensão da nossa fé. Muito bem, vamos ver onde é que nós paramos então no encontro passado. Era preciso ainda fazer dar essas explicações, a gente compreender melhor, né? Então nós vimos aí, parei nesse slide aqui, sobre o lugar onde Paulo escreveu essa carta, lá em Éfeso, né? E era para as igrejas da Galácia, né? Que na verdade é uma região, não é uma cidade propriamente, né? E que seria ali, nós vimos um pouquinho aqui, né? Que seria a região ali da Turquia hoje, né? Que estaria ali naquela região. Vamos adiante aqui, só para retomar, né? Atual Ankara, né? Ou Ancira na época, que essa seria a região central da Galácia. Vamos entender um pouco melhor sobre a autenticidade. Sempre se discute a questão da autenticidade. Era uma carta verdadeiramente de Paulo ou Paulo estava acompanhado com algumas pessoas? Se olharmos a carta, logo no primeiro capítulo, nós vamos, nos primeiros versículos também, nós vamos ver que ele vai se referir a ele e mais as pessoas que estão ali em Éfeso, que mandam essa carta aí, né? Diga. Então, aí nós temos a questão de Paulo, né? Que o povo costuma dizer que caiu do cavalo, né? Aliás, na verdade, cavalo era
do exército, forças, né? Então, Paulo ali estava comandando um grupo, porque ele perseguia os cristãos, né? E depois da morte de Estevão, ele vai começar a refletir um pouco melhor. Ele teve um grande mestre do Antigo Testamento, chamado Gamaliel, né? Um grande mestre de Jerusalém, que era como ele, né? Ele era grande estudioso, fariseu, e ele se dizia, sou fariseu, filho de fariseus, né? Conhecia muito bem, e aí ele foi refletindo sobre essa questão do Messias, que ele sabia que viria, e ele vai entendendo melhor. E aí ele tem ali uma experiência mística. É por isso que a gente tem até a expressão, cair do cavalo. O que significa cair do cavalo? Se você estava fazendo um negócio, sabe, eu caí do cavalo. Não é cair exatamente do cavalo, né? Mas significa que você pensava que era alguma coisa, mas na realidade não era, era outra. Tá certo? Você pensava lá que era uma gripe e na verdade caí do cavalo, estava com corona. Tá certo? É você ser surpreendido por uma novidade, uma verdade que estava escondida. Então Paulo ali, o cair do cavalo no caminho, ali que ele está indo ali na Síria, ele para o caminho de Damasco, né? Ele tem ele cai em si de tudo que estava acontecendo. E depois ele vai ser batizado, e aí a história continua. Qualquer hora a gente pode falar um pouco melhor e mais sobre Paulo, né? Aqui, então, não se discute a autenticidade de Paulo, nem a unidade, ela toda tem uma unidade, não é feito por fragmentos, né? E nem mesmo essa integridade. O contexto da polêmica era se os gentios deviam circuncidar-se e guardar as leis judaicas, em contraposição entre graça e lei, convite a recusar as falsas mensagens. Então tem esse contexto, boa noite, tem esse contexto aí sobre essa questão de antes de você ser cristão, alguns vieram lá de Jerusalém dizendo que antes de ser cristão era necessário ser judeu, isto é, circuncidar-se, né? Circuncidar-se é fazer a antiga aliança lá de Abraão, né? Tudo bem. E aí nós temos essa questão, recusar as falsas mensagens. Vamos ver aqui que nós temos um conflito, existe ali um conflito, né? Conflito sobre a graça de Deus, sobre a salvação, né? Que a mensagem que Paulo dá aos Gálatas, e o conflito do povo que estava lá em Jerusalém. E quem estava lá em Jerusalém conduzindo a igreja cristã lá em Jerusalém? Quem que era? Pedro, Tiago, João, né? João vai para Éfeso com Maria, então não temos mais, com certeza, Pedro e Tiago, né? Estavam lá em Jerusalém e eles ainda sofriam a influência dos judeus. Então, para ser cristão era preciso antes se circuncidar, fazer ali a aliança, a antiga aliança, o pacto de Abraão, né? E Paulo dizia, pela graça de Deus nós somos salvos, pela graça de Deus, pelo sangue remido de Jesus Cristo nós somos salvos, e assim aquele que renasce para uma nova vida, já não pode mais, não deve mais praticar o mal, etc. Então, a não prática do mal é a consequência da graça de Deus, de ter esse pacto com Jesus Cristo, a nova e eterna aliança. Então, a antiga aliança era importante, foi importante historicamente, porém ali em Jesus Cristo nós temos essa nova e eterna aliança, né? Que supera a antiga aliança. Muito bem, vamos lá. Acho que eu pulei um aqui, né? Vamos ver quem eram esses Gálatas,
né, para ver com quem Paulo estava lidando. Vamos ler juntos aqui comigo? Os Gálatas provinham da Europa, de origem celta, gaulesa. Inspiravam o terror, combate, povo bárbaro, eram altos, de cabelos longos, avermelhados, escudos enormes, espadas longas, foram mercenários, guerreiros violentos, até que Átalo I, rei de Pérgamo, conseguiu derrotá-los e confiná-los dentro de suas fronteiras. Então veja, falei que a Galácia era aquela região ali da Galácia, né? Que hoje seria Ankara, lá, a antiga Ancira, e ali esse Átalo I conseguiu confinar esse grupo que era de origem gaulesa. Origem gaulesa de onde vem? França, né? Da Gália. A Gália era a antiga região francesa ali. Então, eles tinham, veja as características, né? Inspiravam o terror em combate. Eles eram pessoas violentas. Por que é bom a gente saber disso aqui? Para a gente ver com que tipo de pessoa, com que tipo de civilização, com que tipo de cultura que Paulo estava transmitindo a sua mensagem, né? E aí a gente vai entender até a linguagem, porque ele pega muito forte na linguagem, ele é bem pesado, ele não vai muito sutil não, como a gente vai ver daqui a pouco, né? Então, povo bárbaro, violento, eram altos e cabelos longos, avermelhados, escudos enormes, eles eram muito fortes, então usavam grandes escudos em combate, né? Tinha ali as espadas, mercenários, né? Aqueles que se vendem para participar da guerra, que aliás foi só naquela época, né? Hoje a gente sabe que temos mercenários para todo lado por aí, tá certo? Então, hoje na guerra lá da Rússia com a Ucrânia, existem mercenários, pessoas que vão à guerra por dinheiro, né? Então eles também tinham ali muitos mercenários e eram mercenários atuando em várias guerras ali. Então a vida deles era a guerra, né? Guerreiros violentos, até que Átalo, etc, conseguiu derrotá-los e confiná-los dentro das suas fronteiras. Então eles ficaram ali naquela fronteira ali. E Paulo foi aquele que, com toda a coragem do mundo, vai lá. Deus fala para eles, ó, vai lá evangelizar aquela turminha tranquilo, viu? Pode ir que é fácil evangelizar aquele povo lá, né? De uma maneira geral não é muito fácil evangelizar, mas Paulo recebe uma missão árdua, né? Vamos continuar lendo ali? Mais tarde se tornou uma província romana, a maior parte do povo era de agricultores e criadores de gado supersticiosos, tinham notáveis diferenças sociais e mantinham a escravidão. Então vejam ali, como eles se estabeleceram ali na Galácia, né, naquela região ali, eles basicamente eram agricultores e criadores de gado, né? O detalhe aqui que eram supersticiosos, né? Então eles tinham ali uma certa mistura com outras religiões, a questão de fenômenos da natureza, né? De acreditar em algumas coisas ali, e Paulo vai dizer que, olha, o nosso Deus é o Deus criador de todas as coisas, e em Jesus Cristo tudo foi criado, nele aconteceram todas as coisas. Então ele vai ter um trabalho danado ali para poder fazer com que eles se convertam, né? Diferenças sociais, né? Notáveis diferenças sociais, né? Talvez não tinha muita justiça social, né? Então pessoas muito pobres e pessoas ricas, pessoas poderosas ali, né? E ainda por cima eles mantinham a escravidão. Isso, toda aquela região ali, nós temos a questão da escravidão
presente, né? A gente tem que notar também que a escravidão tem uma outra característica. Então, muitas vezes a escravidão era porque a pessoa tinha uma dívida ou coisa parecida, se submetia a outra a trabalhar por um determinado período, 5 anos, 10 anos, etc., como escravo, sem receber nada, porque devia muito para a pessoa. E aí poderia incluir a esposa, filhos, etc., dependendo do tamanho da dívida, né? Hoje também temos muitos escravos por aí. Oi? Muito bem. Então, vamos ver a estrutura da carta. A estrutura da carta para que a gente vá compreendendo como é que ele vai desenvolvendo ali o tema. Tem uma pequena introdução, tá certo? Em que ele vai dizer da graça de Deus, etc., vai tentar dar a bênção, logo no início ali. Mas logo depois a gente vai ver que ele não amacia muito não, ele está muito bravo na carta, né? Aí depois, do capítulo 1, versículo 6 ao 6:10, que é exatamente o corpo, a gente chama de corpo da carta, né? Nós começamos aqui com a admoestação, descreve o tema, os adversários e a seriedade do assunto, que é alguma coisa muito pesada, muito difícil, né? Porque eles parece que abandonaram os ensinamentos que Paulo tinha transmitido a eles, né? A gente vai ver também ali que não tem ação de graças. Eu até copiei um texto da carta aos Romanos, né? Mostrando ali como é que é esse negócio da ação de graça. Ele suprime a ação de graça, que ele utiliza na maior parte das cartas, e ele vai direto no assunto. Aí Paulo, ainda na narração, descreve sua trajetória missionária para defender o Evangelho. Então, logo no primeiro capítulo até o segundo capítulo, ele vai procurar mostrar como ele tem defendido o Evangelho, e o Evangelho que ele transmitiu aos Gálatas, né? Do 2:15 né? Nós temos um debate com os oponentes, o Evangelho de Paulo. Ele vai defender ali, vai ter um debate, porque é a questão... Lembra que ali falaram, né, que eles eram supersticiosos e tinham outras religiões ali. Então sofriam uma certa influência. Então acreditavam em outras coisas, né? Eram católicos, mas punham o Buda ali na entrada da porta da casa, de costas, sabe? E outras cositas mais, né? Como é que o povo usa lá? Ó? Pé de coelho. Coitado do coelho. Se desse tanta sorte, só o coelho que não tinha sorte, né? E assim vai, aquela mistura com relação a algumas crenças, né, que eles detinham ali. Aqui, aí nós continuamos ali no capítulo 3 ao 4, então isso aqui depois a gente vai pensar algumas partes e nós vamos dar uma estudadinha em cada uma delas para poder compreender melhor a carta, né? Então ele tem uma argumentação ali, provas da justificação pela fé e não pela lei, né? Então o que quer dizer isso aqui? Já vou dar só um spoiler, né? Essa justificação pela fé e não pela lei, né? Nós discutimos no ano passado a lei. O que é a lei? Só que os 10 mandamentos, eles não compreendiam outras coisas. Eu até falava, se alguém rouba um boi, por exemplo. Mais perguntas aí? Vamos lá. José Fernando Silva Filho pergunta: o que significa ser justificado? Então, o que significa ser justificado, né? Quando a gente tem um compromisso, e aí a gente não vai no compromisso, tá certo? Às vezes o compromisso é importante, né? E a gente não vai ao compromisso. O que a gente faz? A gente se justifica. Então você diz, por que é que eu não fui ao compromisso? Eu tive que fazer isso, alguma coisa de urgência, ou uma doença, um contratempo,
né, a gente justifica, né, se justifica. Em Paulo, então, nós somos justificados pela fé, né? O que é ser justificado pela fé? Então, o mal que nós cometemos, vai começar a chuva de novo aqui, o mal que nós cometemos, acho que pode, você já fechou lá? Acho que pode fechar, né? Aqui está tendo uma chuva danada, viu? Não sei se vocês estão me ouvindo bem aí, vocês estão me ouvindo bem, mas o mal que cometemos, ele é justificado então em Jesus Cristo. Isto é, se você tinha que pagar alguma coisa, pelo mal cometido, na verdade, pelo sangue derramado de Jesus, você é justificado, você é salvo, tá certo? Então isso não significa que você não deva mudar de atitude, que você não deva, a partir da justificativa e do perdão, a partir do sangue de Jesus, que você deva continuar pecando. Vamos ler esse parágrafo aqui juntos? A fé. Somos salvos. Vamos lá, coragem. Somos iniciativa, nossas opções ou boas obras que contribuem, mas pela iniciativa de Deus. Então veja, a iniciativa da salvação não é nossa. Ela é, num primeiro momento, pela graça de Deus, né? Então, agora, as nossas opções ou boas obras, elas contribuem, né? Essas obras, elas contribuem para que eu me aproxime mais de Deus, para que eu realize esse caminho que acontece a salvação a partir da nossa fé em Jesus Cristo. Aqui no capítulo 3, versículo 1 a 5, nós temos a experiência da nova vida. Isso aí nós vamos dar uma olhadinha depois no texto lá, para compreendermos melhor a experiência dessa nossa nova vida. Dentro da Eucaristia, pelo batismo, temos essa nova vida. Nós vamos dar uma olhadinha nisso aí. E aí ele faz um retorno aqui à experiência de fé de Abraão, lá no capítulo 3, versículo 6, 14. Depois eu não vou adiantar aqui, depois a gente vai fazer aqui é para que a gente vá tendo essa visão mais ampla a respeito de toda a carta, que tem 6 capítulos. Deixa eu pegar uma aguinha aqui, que a garganta começa, com essa chuva a gente começa a falar mais alto. A promessa permanece apesar da lei. Então aquela promessa de Deus, um povo, de uma multidão de nações, né, dos filhos de Abraão, ela permanece apesar da lei. Então ela vem lá de trás de Abraão, passa pela lei de Moisés, e Jesus Cristo também diz, olha, eu não vim modificar nenhuma vírgula. Falam em 613, alguns falam 500 e pouco. Tem aí uma variação, mas vamos ficar com 613, tá certo? Revestidos de Cristo, libertados das leis escravizantes. Veja, ele está falando para uma turma lá que praticava a escravidão, tá certo? Então ele vai cutucar ali, mergulho no Pai, no Filho e no Espírito Santo, né? E aí Paulo depois vai falar aqui, depois a gente dá uma olhadinha, para vocês que foram revestidos de Cristo, já não há mais homens nem mulher, nem gregos nem judeus, nem senhor nem escravos, pois todos sois um só em Jesus Cristo. Então é isso aí que está no capítulo 3, lá, a gente vê depois isso aí. As boas recordações da amizade, né? Aqui ele vai desenvolver essa questão da importância da amizade, até a amizade que ele teve por eles também lá. Então ele não vai só dar bronca, mas ele vai dizer das relações ali. Herdeiros de uma linhagem de livres. Então aqui ele
liberdade, né? Paulo fala ali, né? Foi para a liberdade que Cristo vos libertou, né? Para a liberdade que Cristo nos libertou. Jesus não nos libertou para que continuássemos sendo escravos. De acordo com o Espírito. Liberdade. A experiência do amor de Deus em Jesus Cristo dá-nos liberdade, não para desobedecer ou para praticar a imoralidade, mas para ressuscitar a uma vida nova. Então veja, né? Exortação ética, questão da ética que está ligada à questão da moral. A questão da moral, né, está ligado a comportamento e valores, né? Aquilo que é correto, aquilo que é certo e aquilo que é errado. Então é o ético e o antiético, o moral e o imoral, né? Aquilo que é do bem, aquilo que é do mal, né? Por isso que a lei também, mas é algo interior, né? Veja, tem gente que não assalta, que, por exemplo, se trabalhar num banco, não rouba o banco, né? Ou não furta o banco, os valores do banco, porque tem medo de ser preso. Tá certo? Porque tem medo de ser preso. A pergunta é, aquele que é cristão, que segue Jesus, não assalta o banco, não desvia dinheiro do banco, tem medo de ser preso ou porque tem a ética cristã de não praticar o mal? Porque tem a ética cristã, tá certo? E o que a gente vê por aí é que muita gente não faz o mal por medo de represália ou de ser... Exatamente. Então, se você deixa de fazer o que é correto por valores interiores, não. Então, aí a gente vai para a questão da moral e da ética, tá certo? Então, daquilo, tenho o direito de fazer qualquer coisa, desde que eu esteja seguindo a orientação do Espírito, né? Então essa liberdade planeja ali como fazer isso. Aquele ato, o crime, nasceu na cabeça, né? Então Jesus nos fala sobre essa questão do cuidado, o cuidado com o comportamento e os nossos pensamentos. Então, veja, não para desobedecer a Jesus Cristo ou para praticar a imoralidade, mas para ressuscitar a uma vida nova. Vamos ler lá em cima, no capítulo 5, 1 a 12, nós vamos discutir aquilo ali, ó. Manifestação da liberdade na prática da justiça. Então, livremente eu sou chamado a praticar a justiça, aquilo que é certo, e a justiça de Deus. Hoje está difícil aqui, viu? Continuando aqui, o Espírito Santo funciona e orienta a praticar a justiça sem necessidade de uma lei exterior. Isso aqui é muito importante, muito importante. Veja, eu não preciso de uma lei exterior que me diga lá, olha, você não pode dar cheque sem fundo, que isso. Eu acho que vai ser melhor, hein? Acho que é melhor. O José Vitório está perguntando mais uma coisa. O que seria viver essa liberdade dos filhos de Deus? Então, Epifânio está perguntando o que é viver essa liberdade dos filhos de Deus, né?
Então nós estávamos abordando aqui, acabou a luz aqui. Deixa eu ver se eu acho aqui o nosso... Então, mas vou respondendo a ele aqui. Quer viver essa liberdade dos filhos de Deus. Eu estava explicando, não sei se chegou, porque está instável a internet aqui, que quando eu estiver sendo dirigido pelo Espírito, quando eu estiver sendo dirigido pelo Cristo em minha vida, né, eu não vou precisar de uma lei exterior, né? Então, essa liberdade dos filhos de Deus é que eu não preciso de uma lei que me diga, olha, você não pode abandonar o idoso. Se você abandonar é crime, segundo o Estatuto do Idoso, tá certo? Se não é abandono de incapaz, tá certo? Você não vai precisar ter lá no metrô, no transporte público, uma cadeira escrito, olha, isso aqui é para... isso aqui, só vou acabar de explicar. Então, isso aqui, essa cadeira é para gestante. Então, para os filhos de Deus, a lei deve estar inscrita, vocês tinham ouvido, inscrita nos nossos corações, quando nós permitimos que o Espírito dirija as nossas ações. Então, nessa liberdade, com toda a liberdade, eu não vou precisar dessa lei, porque eu vou respeitar o idoso, eu vou respeitar a criança, eu vou respeitar o próximo, eu não vou... Vamos ver se eu acho aqui, está ali no Carum. Vou sair um pouquinho aqui da câmera, mas eu retorno já. Acho que é esse aqui, e é mesmo. Tudo bem. Aqui, né? Então vamos lá de novo aqui, tentar mais uma vez. Nos próximos encontros aí a gente vai detalhar melhor isso aí, para que a gente possa compreender, porque hoje a coisa vai estar um pouquinho prejudicada, tá? Então vamos lá. Então o Espírito Santo impulsiona e orienta a praticar justiça sem necessidade de uma lei exterior, que é isso que é participar da liberdade dos filhos de Deus. Vamos ler aqui? Vivendo a liberdade, orientados pelo Espírito. Ele termina aqui praticamente o corpo, né, o 6,10, se a gente for olhar lá em cima, está escrito o corpo da carta, ele termina aqui. E aí nós temos a grande conclusão, que é a exortação final, a mensagem final de Paulo aos Gálatas, ok? Então deu para perceber? Então veja, só para a gente contextualizar aí, para a gente compreender melhor, né? Então Paulo tinha evangelizado a Galácia, eram bárbaros, eram pessoas que escravizavam os outros, tinham enormes diferenças sociais, eram pessoas não tinham uma educação refinada, muito pelo contrário, né? Eram supersticiosos, né? Tinham várias crenças, e Paulo foi evangelizar essas pessoas. Um tempo depois, ele está lá em Éfeso, e ele recebe notícias, né, de que veio um grupo lá de Jerusalém, né, um tal de judaizantes, que nós vamos ver isso depois, que vai dizer que, olha, para ser cristão, antes você precisa ser judeu, você precisa se circuncidar, você precisa ser um filho de Abraão, tá certo? Para depois, né, e até mesmo a respeito da nossa compreensão, a respeito da fé, da questão das obras, da questão da expiação a partir do sangue derramado de Jesus, a graça, as obras, enfim, todo esse caldo aí que a gente vai procurar compreender melhor, né, ao longo da Escola da Fé. A Escola da Fé é para isso mesmo. Muito bem. Hoje foi meio tumultuado, né?
Por causa dessa chuvarada, a internet caiu 2, 3 vezes aqui, caiu a luz, a coisa foi um tanto quanto difícil aqui. Vamos ver o que sobrou aí, para depois a gente continuar, ok? Então vamos rezar? Vamos rezar, porque quem não reza, vira bicho. Então é preciso rezar muito, né? Porque quem reza vai ficando cada vez mais, está mais próximo a Deus, a divindade, né? Está mais longe da mentira, está mais longe da falsidade, está mais longe do mal. Vamos rezar a Maria, que é modelo de discipulado, modelo de seguir o nosso Senhor Jesus Cristo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. São Paulo, rogai por nós. Se nos mantemos unidos à Trindade Santa, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Até o próximo encontro, se Deus quiser. Espero que seja menos tumultuado. Muito bem.